está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Nós não precisamos mais de alguém para nos levar até a presença do Senhor. Nós temos o livre acesso, temos a liberdade pelo sacrifício de Cristo na cruz, pelo seu sangue derramado. Nós temos a liberdade de adentrar ao Santo dos Santos. O véu se rasgou de alto a baixo e nós temos a liberdade de adorar ao Senhor. E é com essa liberdade que eu queria convidar você a adorar ao Senhor, amém? A colocar o seu coração na presença de Deus, a declarar o quanto Ele é santo, o quanto Ele é digno, o quanto Ele é tudo na sua vida. Levantar as suas mãos com liberdade, levantar a sua voz. Estamos na presença do Senhor, e onde a presença do Senhor está, a liberdade. Se você quiser se colocar em pé agora, ou assentado, da sua forma, com toda a liberdade mesmo, nós vamos juntos adorar ao Senhor e declarar que Ele é digno. Digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro que nos comprou com o seu sangue, que nos dá a liberdade de adorá-lo, de derramar o nosso coração na presença dEle. Ah, Senhor, obrigada, Pai. Que nenhum dos nossos louvores, da nossa adoração saia da boca para fora, Senhor, mas que há de dentro de nós, Senhor, essa chama, esse desejo de adorar ao Senhor, de declarar aquilo que Ele tudo é na nossa vida. Aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Com a criação eu canto.
de ti. De ti. E menos de eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Vamos declarar com uma só voz, mais de ti. Declare com o seu coração, rasgue o seu coração. De ti, que o Senhor virá sobre nós. Diminua o nosso eu, Senhor, não aos nossos pensamentos, mas aos seus pensamentos, Senhor. Não ao nosso modo de viver, mas o teu modo de viver, Senhor. Não as nossas escolhas, mas as tuas escolhas, Senhor. Não as nossas palavras, mas as suas palavras, Senhor. Não aos nossos dilemas, Senhor, mas sim aquilo que o Senhor traz para nós vivermos, Senhor. Ah, Senhor, não aos nossos sofrimentos, mas o Teu modo, Senhor, de nos fazer passar por todas as tribulações, Pai. Não, Senhor, não a nós, Senhor, mas sim ao Teu poderoso nome, Senhor. Mas sim a Ti, Senhor. Encha-nos, Senhor, com Teu Espírito, Pai, para que não haja nenhum resquício do velho homem um dia, Pai. Para que nesse processo de transformação, Pai, nós sejamos curados, transformados, revigorados, revitalizados pelo Teu Espírito, Senhor. Para que nós então possamos ser um, Senhor. Para que nós então sejamos corpo e o Senhor a cabeça, Senhor. Ah, Senhor, se não for assim, Senhor. Ah, Senhor, se não for assim, Senhor, somos os mais dignos de misericórdia, Senhor, e somos mesmos. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Teu mover, Senhor, em nossas vidas, Pai, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa igreja, Pai. Em todos os lugares, Senhor, precisamos de mais de Ti e menos de nós, Senhor. Diminua o nosso nome, Senhor. Diminua as nossas vontades, Pai. Nos ensine, Pai, a sermos submissos, Pai. E menos de mim, e menos de mim,
servo de todos. Mais uma vez. E Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aplauda, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que bom que você está aqui essa noite para celebrar o Senhor conosco nesse lugar, para dizer que Ele é maior, para dizer que Ele cresça, para dizer que nós temos que diminuir e que Ele deve receber a honra, a glória, o louvor hoje e para sempre. Eu queria que você nesse momento virasse para trás do seu banco, desse as mãos em grupo de 5, 6 pessoas. Nós vamos orar uns pelos outros para iniciar. Grupo de 5, 6 pessoas aí, isso pode virar no banco mesmo. Dê as mãos uns para os outros e vamos fazer um grupo de 5 a 6 pessoas. E ore uns pelos outros nesse momento. Peça que Deus fale ao coração desse seu amigo, desse seu irmão. Peça que Deus fale, ministre através dos louvores, através dessas canções, através da palavra. Ore para que Deus haja no nosso meio. Senhor, quando nós nos reunimos no Seu nome, nós nos reunimos como igreja. E quando nos reunimos como igreja, nós precisamos do nosso irmão para nos sermos igreja. Individualmente somos templo, individualmente somos habitação do Senhor, mas quando estamos reunidos com os nossos irmãos, ali sim nós somos igreja. Por isso, Pai, nós estamos aqui agora orando uns pelos outros, porque nós não queremos somente sermos abençoados, queremos que o nosso irmão, o nosso amigo, essa pessoa que veio hoje pela primeira vez, que todos nós sejamos abençoados nesse lugar, que todos nós saiamos daqui com uma palavra no nosso coração, que todos nós saiamos daqui com o coração cheio de esperança, de alegria, certos da vitória, da presença, do cuidado do Senhor sobre o nosso coração. Por isso, Deus, abençoe esse irmão da direita, abençoe esse irmão da esquerda, abençoe esses grupos, ó Deus, de oração que nesse momento se reúnem para dizer: nós precisamos do Senhor. Venha, Senhor, e visita a tua vinha. Venha, Senhor, e enche cada espaço desse lugar com a sua presença, afastando de nós a distração, afastando de nós, ó Deus, a preguiça, afastando de nós a sonolência, afastando de nós a frieza e trazendo sobre nós o fogo do Espírito Santo, a alegria de adorar o Seu nome, a gratidão de vivermos para o Teu louvor. Enche esse lugar, Pai, e encha cada coração, sobre cada um de nós e sobre todos nós, como irmãos, como família do Senhor. Venha e visita a tua vinha, venha e visita, ó Deus, essa videira. Venha, Deus, e toca-nos poderosamente na sua presença nesse lugar, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Dê um abraço nessa pessoa que você orou com ela, a pessoa que está perto de você. Diga: seja bem-vindo, boa noite, Deus te fortaleça. Amém, que bom que você está aí conosco nesse momento, para juntos nós adorarmos ao Senhor aqui nesse lugar. Que bom que você trouxe o seu filho, a sua filha para o Celebra Kids. Poxa, que legal a gente poder juntos reunirmos aqui para adorar o Senhor Jesus. A gente fica muito feliz de poder contar com a sua presença nesse lugar.
Irmãos, vocês que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, um abraço especial nosso. Mas no final dessa celebração nós temos um presente para dar para você que vem pela primeira vez. E eu gostaria que você não esquecesse esse aviso. Na saída do templo, à nossa direita, nós teremos um irmão lá todo simpático esperando para presentear você. O nome dele é Christian e ele vai presentear você com algo especial que nós preparamos pela sua visita, pela primeira vez que você está conosco aqui na nossa celebração, tá bom? Então, seja bem-vindo e passe lá para retirar o seu presente também. Talvez hoje vocês estejam sentindo a falta de algumas pessoas que não estão aqui sentadas perto de nós, na sua frente, ao seu lateral. É que, irmãos, nós temos um batalhão muito grande agora reunido nesse salão anexo aqui. Nós estamos com, pelo menos, pelo que eu dei uma olhada ali, umas 80 crianças. E nós temos monitores, nós temos muitas pessoas nos ajudando lá, adultos que estão preparando o lanche delas. Vocês não imaginam, mas está tendo pizza daquele lado de lá, sabia? Eu sei que talvez o cheiro daqui a pouco comece a invadir esse lugar. Um aroma suave e agradável. E você vai ficar com vontade de ir naquele salão. Mas eu queria chamar a sua atenção, que continue conosco aqui. Hoje é só para o seu filho, para a sua filha, um cardápio bonito, preparado para eles participarem do nosso Celebra Kids, que tem por título Pesca da Hora. E você vai ver um pessoal de chapéu, de botina, de vara de pescar. E você vai ver que no final do culto eles vão chegar aqui para mostrar um pouquinho desse trabalho tão maravilhoso. Então, obrigado para você que atendeu o nosso convite, trouxe o seu filho. E pode ficar tranquilo que eles estão muito bem cuidados e sendo ministrados na Igreja da Criança aqui do nosso lado, tá bom? Um culto totalmente para eles, uma celebração só para nossas crianças do Celebra Kids. Eu tenho alguns avisos para passar para os irmãos. Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar você que gostaria de nos ajudar no Ministério de Estacionamento. Você pode me procurar ou procurar o seu Mazini, né, o presbítero da igreja Mazini. Nós seremos aí os responsáveis por captar os nomes para a gente poder preparar o nosso ministério de estacionamento, para receber melhor os nossos irmãos, uma lanterninha para a gente afastar qualquer pessoa que esteja suspeita ali ou rondando os nossos carros, e para você ficar tranquilo enquanto está aqui celebrando, sabendo que o seu carro está estacionado e há alguém cuidando e guardando com zelo para que você esteja conosco aqui durante todo esse tempo. E se você quer participar desse ministério, me procure no final do culto, seu Mazini, dê o seu nome que a gente vai fazer uma reunião. Por falar em reunião, terça-feira, às 19 horas, nós queremos marcar uma reunião com os pais que deram nome para o Bar Baracá. Então, nessa terça-feira, às 19 horas, nós vamos fazer uma reunião com os pais que deram seus nomes para a cerimônia Bar Baracá. Então, se você não puder vir nessa terça-feira, por favor, nos comunique com antecedência. A Daniele, que é a responsável da rede Kids aqui, da nossa Kids Discípulos, você pode falar para ela: olha, Dani, eu não posso estar nessa terça, e a gente vai encontrar você numa outra ocasião para falar sobre o nosso Bar Baracá, tá bom? Mas terça-feira às 19, quem puder estar aqui, nós estaremos fazendo a nossa reunião. Mais um aviso, o Gabriel vai colocar lá para a gente. Na terça-feira, nós estaremos falando sobre uma promessa maravilhosa, que é a promessa paz. Então eu queria convidar você que está aqui hoje, terça-feira, na nossa Terça da Esperança, nós falaremos sobre uma promessa maravilhosa, a paz. E paz você vai descobrir que não é a ausência de guerra. Paz tem muito mais a ver com um estado que Deus nos coloca no coração do que as circunstâncias ao nosso redor. E nessa terça nós vamos descobrir isso. Queria convidar você para participar conosco. Um outro aviso, e aí eu gostaria que você colocasse na sua agenda, irmãos. O pastor José Maurício, ele é vice-presidente da Jocum, de Almirante Tamandaré, em Curitiba, aqui no Paraná. Irmãos, com experiência transcultural de muitos países, ele estará aqui conosco para contar um pouco do trabalho missionário, para falar um pouquinho da nossa responsabilidade de fazer discípulos. Então eu queria convidar você que viesse no sábado, no domingo pela manhã e no domingo à noite. Não se esqueça, sábado às 20 horas, domingo às 9 da manhã e domingo às 19h30. O pastor José Maurício tem uma palavra gostosa, uma palavra que vai ministrar o seu coração, e não vai falar apenas do que acontece lá fora do Brasil, vai falar qual é a nossa atitude dentro do Brasil e nas nossas casas para fazermos discípulos também. Então, nesse sábado, domingo pela manhã e domingo à noite, eu quero convidar você para participar conosco. Tem pessoas que às vezes optam apenas pelo domingo. Quero convidar você que, se você vir no domingo, você vai arrepender-se de não ter vindo no sábado. Se você vir apenas no domingo, você vai se arrepender de não vir no sábado. Venha no sábado, participe também pela manhã, e nós teremos um tempo maravilhoso aqui na presença do Senhor, na nossa conferência missionária Discípulos Fazendo Discípulos. Ok? Mais um aviso. Esse aviso é em relação aos novos membros. Não esqueça que nós temos uma lista de chamada lá, e no final da celebração você pode assinar lá a sua lista de que você esteve presente aqui conosco
para contar com aquele trabalho que nós estávamos falando com vocês pela manhã e na quarta-feira à noite, tá bom? Está lá no balcão, ao final da nossa celebração, você pode passar ali. Pessoal, vamos ficar em pé nesse momento? Nós vamos devolver nossos dízimos e ofertas, e a gente sempre tem dito isso, que isso tem que ser com gratidão. Irmãos, aqui nós não fazemos troca com Deus. Eu não garanto nada que se você der 100 essa noite, Ele vai dar 200 para você. Eu não garanto. Mas a Bíblia garante que nós podemos falar a Deus: Deus, eu entreguei ao Senhor, agora a provisão é contigo. Então, o que eu quero convidar você a fazer e desafiar você a fazer é devolver dízimos e ofertas. E dizer: Senhor, eu fiz a minha parte. O Senhor disse para entregar, eu entrego, porque eu sei que o Senhor cuidará da minha provisão. Entregar dízimo e oferta, irmãos, não é fazer troca com Deus, não é fazer um depósito para poder retirar depois. Entregar dízimo e oferta é dizer que o seu coração está totalmente disposto a depender da provisão de Deus na sua vida, no seu coração. Então eu queria convidar você essa noite a devolver seu dízimo e oferta. Aqui a gente não paga dízimo, aqui a gente não entrega dízimo, aqui a gente devolve dízimo e oferta, porque a gente sabe que não é nosso. Deus nos dá a graça de administrar 90% e devolver 10% e mais as nossas ofertas. Como a gente faz isso? Aqui à frente tem os gasofilaços. Enquanto nós cantamos a primeira canção, você vem à frente, entrega seu dízimo, sua oferta. Se você é visitante, não se sinta constrangido. Se você vem pela primeira vez, essa é uma atitude entre os membros da igreja. Eles sabem da responsabilidade de manter essa obra, de manter o Celebra Kids, de manter a estrutura. Mas se você quiser participar, aí à frente do seu banco tem um envelope e você pode participar à vontade conosco. Mas antes de devolver nosso dízimo e oferta, eu queria fazer mais uma oração. Nós vamos fazer 2 orações, dízimos e ofertas. Mas em segundo eu queria fazer oração pelo nosso ministério de louvor. Irmãos, ontem nós fomos em Cornélio Procópio. Fomos ministrar lá numa igreja pequena, uma igreja simples. Irmãos, vocês precisam ver a alegria daquela igreja em receber nosso ministério de louvor. Quando eles começaram a tocar lá a guitarra, o violão e o saxofone entrou, até o nosso quarteto fez uma apresentação lá, uma coisa linda, maravilhosa. E aí, quando eles viram aquilo, eles falaram: meu Deus, a gente precisa disso. A gente queria isso. Pastor, que bênção que são esses meninos, que bênção que são essas meninas na igreja do Senhor. O Senhor é um privilegiado de ter um ministério desse. Irmãos, eu me sinto privilegiado por ter um ministério desse, consagrado. Eu queria saber se você se sente também. Então nós vamos fazer 2 orações. Nós vamos orar depois pelos dízimos e ofertas, mas eu queria que você orasse pela nossa equipe de louvor. Eu queria que você aprendesse a honrar as pessoas que dedicam seu tempo para servir aqui nesse lugar. Não é só o pastor que dedica seu tempo aqui. Esses irmãos às vezes perdem um sábado inteiro, investem um sábado inteiro ensaiando. Alguém dos familiares são testemunhas, chegam 2 da tarde, saem às 5:30 da tarde passando as músicas, vem mais cedo, chegam às 6 horas da tarde para você chegar aqui e ter um ministério de louvor funcionando. Então, irmãos, vamos honrar. E quando você encontrar um deles, você diz assim: irmão, minha irmã, você é uma bênção, não desanime, deixa Deus te usar nesse ministério de louvor da nossa igreja. Então estenda sua mão para cá e vamos orar pelo ministério de louvor. Pai, muito obrigado pelos nossos irmãos e irmãs. Nós agradecemos ao Senhor por essas bênçãos que o Senhor tem colocado na nossa igreja, Pai. Obrigado a Deus pelos bateristas, obrigado Senhor Jesus pelo saxofonista, obrigado a Deus pelo percussionista, obrigado pelo vocal, obrigado pelo violão, pelo baixista, pelo guitarrista, obrigado pelo tecladista, obrigado Pai por cada um desses componentes que tem abençoado a Tua igreja adorando ao Senhor nesse lugar, Pai. E nós queremos honrá-los aqui essa noite dizendo muito obrigado pela vida dos Teus filhos e faça deles um instrumento para a glória do nome do Senhor Jesus e que o Senhor seja honrado grandiosamente por tudo que acontecer aqui no nosso tempo de adoração. Obrigado, Senhor, pelo nosso ministério de louvor. Continue abençoando o ministério da terça, o ministério com os adolescentes de louvor. Deus, frutifica em nosso meio, abençoe novas pessoas que vão tocar, que vão ministrar. E, ó Deus, nós queremos ser uma igreja que possa fluir em adoração nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós devolvemos também os dízimos e ofertas em Tuas mãos, não nas mãos da igreja. Ela é apenas um veículo, nós devolvemos nas Tuas mãos. Seja honrado e engrandecido em nome do Senhor Jesus. Amém. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir à frente e devolver seu dízimo e oferta. Mas antes eu gostaria que você desse uma salva de palmas a Jesus pelo nosso ministério de louvor. Eu sou grato por tudo que tenho, um tesouro
Jesus Cristo será sempre minha canção. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Você pode dizer isso bem forte. Jesus Cristo será sempre minha canção. Grande é o teu amor e grande é o teu poder, pra sempre o louvor oferecemos a ti. Grande é o teu amor e grande é o teu poder, pra sempre o louvor oferecemos a ti. Oferecemos ao Senhor tudo que somos e tudo que temos. Vamos juntos cantar com alegria e brados ao que nos dá vitória, a rocha que nos sustenta. És a nossa salvação, não podemos nos calar. Vamos declarar que Ele é grande. Grande é o teu amor e grande é o teu poder, pra sempre o louvor oferecemos a ti. Oferecemos, Senhor. Nos lançamos na Sua presença. Nós queremos
nossos corações prostrar. O teu amor nos resgatou. Somos teus, és nosso Deus. És a nossa salvação. Não podemos Não nos cale a sua calar voz e declare. cantando. Grande é o teu amor e grande é o teu poder pra sempre. O louvor oferecemos a ti com todo o nosso coração, por tudo o que és e muito mais. O louvor oferecemos a ti. As palmas. Nós queremos te adorar, nossos corações prostrar. O teu amor nos resgatou. Somos teus, és nosso Deus. Somos teus, és nosso Deus. Somos teus, és nosso Deus. Grande é o teu amor e grande é o teu poder pra sempre. O louvor oferecemos a ti com todo o nosso coração, por tudo o que és e muito mais. O louvor oferecemos a ti. Grande é o seu amor. Grande é o seu amor e grande é o teu poder pra sempre. O louvor oferecemos a ti com todo o nosso coração, por tudo o que és e muito mais. O louvor oferecemos a ti. Esse Deus lindo merece as nossas palmas, merece a nossa adoração. Aleluia. Aleluia, Senhor, nós nos lançamos aos seus pés, Pai, como nós declaramos agora. Lançamos tudo que temos, Senhor, lançamos as nossas coroas, nos lançamos, Senhor. Se temos alguma coisa, Pai, é porque veio do Senhor, Pai. Tudo que há em nós pertence a Ti, Pai. Então nós queremos devolver a Ti com toda a gratidão, com todo o amor, Pai. O louvor, a honra e a glória que só o Senhor merece. E queremos declarar nessa noite: venha, Senhor. Venha, Senhor, sobre nós. Venha sobre os corações sedentos e famintos da Sua presença, Senhor. Venha encher, Pai, os corações nessa noite que arde, Senhor, que busca a Ti, Pai. Venha o Teu reino sobre nós, Senhor. Deixe o Seu céu, Senhor, descer sobre nós. Faça em nós a Tua vontade, Pai, e o Teu querer. Nós queremos declarar isso, Senhor. Pai nosso nos céus, santo é o Teu nome, Teu reino buscamos, Tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixe o céu descer na terra como é no céu. Deixe o céu descer. Deixe o Senhor fazer a vontade dele na sua vida. Não resista àquilo que o Senhor tem para você. Pai nosso
o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o Senhor fazer a sua vontade na sua vida. Não resista àquilo que o Senhor tem para você. Deixa o céu descer. Deixa o reino do Senhor se estabelecer na sua vida. Porque um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. E nós vamos declarar diante daquele que vive e que reina: oh, santo é o Senhor. Deixa o céu descer nesse lugar, Senhor. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, Senhor. Teu é o reino. Teu é o reino. O poder é teu, Senhor. Tu é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino. Teu o poder é tua. É a glória para sempre. Amém. Aleluia, Senhor. Nós queremos levantar a nossa voz agora e declarar: santo é o teu nome. Levante sua voz, meu querido, e declare: santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Um dia estaremos na presença dEle e vamos declarar isso por toda a eternidade. Santo, 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 santo. Santo é o teu nome, digno de receber a honra, a glória, o poder, o louvor, a majestade, a força. Aleluia. Ele é o Senhor que reina nesta igreja. A vontade dele será estabelecida em cada coração. Oh, Senhor. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor, que é digno, é poderoso. Aleluia. Aleluia, Senhor. Poder adorar o Senhor é um privilégio. E a gente, como igreja, faz isso essa noite através do nome de Jesus. E não sei se você percebeu que enquanto a gente adorava, até o nosso calor humano aumentou. E a gente fica feliz de poder celebrar a Jesus juntamente com vocês aqui nesse lugar. Pode acender mais lá no fundo também, por favor, para a gente poder ver todo mundo uns aos outros. Irmãos, nós estamos aqui com a nossa série de mensagens, Discípulo Radical. E nós já falamos aqui, quando fala de discípulo radical, fala de discípulo que tem origens, discípulo que tem raízes, discípulo que sabe de onde vêm os seus nutrientes. O que nós vamos falar essa noite é o resultado de uma crise ministerial. O que nós vamos abordar com você hoje é o resultado de uma crise pessoal.
E como todo bom pastor, nós nunca seguramos as crises teológicas, ministeriais, bíblicas para conosco. Nós devemos compartilhar com a igreja. E eu gostaria que você, nessa noite, também saísse com uma pulga atrás da orelha. Que você saísse com um sentimento de reflexão. Talvez as coisas que eu possa falar aqui essa noite te choquem num primeiro momento. E eu nem quero que você acredite nelas num primeiro momento. Eu gostaria que, na verdade, você refletisse sobre elas. Eu gostaria que você olhasse para ver se isso é verdade na sua vida. Para ver se isso se encaixa no seu padrão e no seu comportamento como um cristão. E como um cristão nominal. Então, o que eu vou falar com você aqui é um procedimento, talvez, delicado. Que pode, inclusive, gerar feridas em relação a como você se tratava. E como você se identificava dentro do cristianismo. Mas eu gostaria que você não saísse até o final da mensagem. No início você pode entender talvez como até um abuso. Você pode entender até às vezes como um exagero. Mas no final você vai entender como isso se encaixa na nossa vida. E eu gostaria que você prestasse a sua atenção para que a gente pudesse falar sobre a nossa identidade. Porque a nossa identidade foi roubada. A nossa identidade foi substituída. E nós estamos vivendo um cristianismo abaixo da linha da miséria espiritual. Abaixo da miséria do frutificar na presença do Senhor, e nós estamos vivendo uma espécie de religiosidade cristã que nos afeta na nossa produtividade espiritual. Então, quando nós falamos sobre identidade, falamos de um termo que se refere a nós, que nos caracteriza enquanto pessoas que servem nesse reino que não é nosso, esse reino que não é presbiteriano, esse reino que não é de uma pessoa, esse reino que não é de um dizimista, que não é de um ofertante, esse reino que é dele, que é de Jesus Cristo, Senhor. Então, você já ouviu falar aqui desse púlpito, de um certo autor chamado John Stott, que diz assim, que a maior estratégia do inimigo é esvaziar os símbolos e os significados dos termos que nos dizem respeito e nos trazem identidade. E o diabo fez isso com um dos termos que nós temos na Bíblia, que foi simplesmente apagado do nosso vocabulário, substituído por outro, para atenuar o nosso compromisso com a palavra de Deus, atenuar o nosso compromisso com a verdade do Senhor. No português gramatical nós usamos a palavra eufemismo. Eufemismo é quando nós queremos falar uma coisa que seja indelicada, uma coisa que talvez seja cruel, até mesmo possa de ser grosseira, e nós falamos com uma maneira de deixá-la mais delicada, mas da mesma maneira ela continua ainda sendo forte, ela continua sendo intensa. Nós diminuímos a sua intensidade para não agredir. E nós criamos eufemismos ministeriais, nós criamos eufemismo para os termos bíblicos, para atenuar a nossa consciência, para não nos levar a um compromisso verdadeiro com a palavra de Deus e não nos levar a uma identidade real com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu gostaria de perguntar para você, quando nós falamos em identidade, nós falamos daquilo que nos caracteriza. Por exemplo, se eu falar para você, como você enxergaria um mexicano? Aí você fica fácil. Como que é um mexicano? Chapéu grande, bigodinho, e geralmente vem acompanhado de um arriba. Geralmente um mexicano é acompanhado dessa maneira, né? Como você caracteriza um argentino? Aí já ficou mais difícil, né, pastor? Geralmente são malas, né? Geralmente eles têm um senso de superioridade contra o nosso país, o Brasil. Tudo na Argentina é melhor, né? Inclusive Buenos Aires é melhor que São Paulo. Tudo para o argentino é diferente. Então quando você fala, o que é um argentino? Já vem a figura da pessoa na sua mente. Um italiano. Quando nós falamos, por exemplo, de um nordestino, você já encontra uma pessoa falando, gente, pastor, que vontade de arrastar o chinelo, estou numa leseira danada, né? Você já pensa, porque isso caracteriza, isso traz a imagem. Então, se eu falo, o que é um mexicano? Arriba! Se eu falo no nordestino, leseira e outras palavras de arrastar chinelo, e quando eu falo de um mineiro, você já sabe mais ou menos, pode pôr café, pode pôr um pouquinho só, né? Praticamente um dialeto diferente, e essas identidades elas ficam. Então eu falei, o que é um mexicano? Você já sabe. O que é um argentino? Você já sabe. O que é um nordestino? Você já sabe. Agora, se eu falar assim para você, o que é um cristão? Agora ficou difícil, hein, pastor? Quando eu falo para você, o que é um cristão? Como você definiria essa pessoa? Então vamos pensar. Porque quando você fala, o que é um cristão, você lembra do seu patrão. Ele é cristão. Ele frequenta as igrejas. Ele professa o cristianismo.
tem uma cruz no seu escritório, mas você lembra do jeito que ele trata você. Você lembra do jeito que ele trata os funcionários. Você lembra do jeito que ele é arrogante, presunçoso e coloca todas as pessoas debaixo do pé dele. E você lembra de ele entrando no culto ou na missa todo domingo pela manhã ou domingo à noite. E você diz, eu não sei o que é um cristão. Porque ele diz que é um cristão, mas um cristão não deveria ser assim. Aí você olha para aquelas pessoas que você teve um relacionamento mais próximo e via a família deles. Então você sabe que eles são cristãos, eles vão à igreja, eles frequentam um templo religioso, mas aí você olha um marido que simplesmente não para em casa e está sempre se deliciando na pinga e no boteco. E aí você fala, não, ele fala que é cristão, mas alguma coisa está errada. Então quando a gente fala de cristão, primeiro essa imagem está distorcida. Essa imagem cristão está para nós deturpada. Parece que ela não significa, parece que ela não caracteriza, parece que ela não traz identidade para a gente, parece que ela não traz uma fisionomia, parece que ela não traz um estilo de vida, não é verdade? Agora se eu falar assim para você, estou falando externamente, como você se caracterizaria como um cristão? Se eu pergunto para você, você é um cristão? Você diz sim, sou, mas aí você vem a segunda pergunta, que tipo de cristão? Porque se alguém na rua te encontra e fala assim para você, você é um cristão? Você diz, eu sou. Aí você tem que explicar, porque só isso não funciona. Porque se a pessoa fala assim, você é um cristão e você diz, eu sou, não fica vago? Não fica? Vamos fazer aqui um teatro. Olá, pastor. Olá, Denis, tudo bem? Tudo jóia. Como você está? Estou bem. E o que você é? Ah, eu sou um cristão. Ah, então tá bom, até mais. Deu para entender? Eu sou um cristão. Mas geralmente, quando a gente vai falar de o que nós somos, nós falamos assim, eu sou um cristão, mas eu não sou um cristão igual aquele lá, ou igual aquele ali. Eu sou um cristão, mas eu não sou um cristão igual daquele pastor da televisão. Eu sou um cristão, mas eu não sou igual daquela igreja que guarda o dia tal. Eu sou cristão, mas eu não sou um cristão igual daquela igreja que tem que usar não sei o que para orar. Eu sou cristão, mas eu não sou igual aquele. Quando a gente fala sou cristão, imediatamente ela tem que vir definida por alguma coisa, porque a palavra cristão não nos identifica, ela não nos qualifica, ela não nos descreve. Faz esse teste. Chega na sua faculdade, chega na sua escola e fala, eu sou um cristão. E a pessoa imediatamente vai perguntar, mas como assim? Que tipo de cristão você é? Você tem que se definir. Por exemplo, eu trouxe para você aqui uma ideia. Acho que não deu aqui, isso. Se você é um cristão, você vai ter que dizer primeiro, se você é um cristão católico. Porque católicos também são cristãos. Então, que tipo de cristão você é? Segundo, você vai ter que dizer se você é um cristão espírita. Porque espíritas também são cristãos. Terceiro, você vai ter que dizer se você é um cristão ortodoxo. Porque os ortodoxos também são cristãos. Terceiro, você vai ter que dizer se você é um cristão maçom. Porque os maçons também podem ser cristãos. Terceiro, quinto, você vai ter que dizer se você é um cristão protestante. Diferente do católico e do espírita. Você vai ter que dizer se você é um cristão evangélico, que é diferente do cristão protestante. Você pode dizer também se você é um cristão conservador. Ou se você é um cristão mais liberal. Ou talvez você pode atribuir se você é um cristão reformado, ou um cristão pentecostal, ou talvez, quem sabe, você seja um cristão neopentecostal. Faltou espaço aqui para colocar se você é um cristão calvinista, se você é arminianista. Faltou espaço para dizer se você é um cristão pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, se você é pré-milenista, pós-milenista, infralapsoriano, supralapsoriano. Entenderam? A palavra cristão simplesmente não nos define. Então, se você olha para uma pessoa lá fora e tenta identificar o que é um cristão, primeiro, essa imagem vem distorcida, com vários maus referenciais. Segundo, se você olha para você e você diz, que tipo de cristão eu sou? Agora eu fiquei em dúvida, pastor. Eu não sei se eu sou liberal, conservador, reformado, neopentecostal. O que a gente é mesmo, pastor? Então você olha para fora e está com dificuldade, olha para si e está com dificuldade. Agora, se você, dentro da igreja, está com dificuldade para saber o que você é, ou o que os outros são quando fala a palavra cristão, imagine quem não vai no templo, quem não vai na igreja, e quem tem uma leve imagem do que seria cristão. O que será que eles pensam a nosso respeito? Uma pesquisa diz que a maioria deles pensa a respeito de nós a seguinte frase: o que são os cristãos para quem não é cristão?
grupo de julgadores fechados ao diálogo. Nós somos isso para eles, tá, pessoal? Retrógrados, exclusivistas, antipáticos e moralistas que pensam que são os únicos que vão para o céu e secretamente se agradam do fato de que outros estão indo para o inferno. É isso que os outros não cristãos pensam muitas vezes ao nosso respeito, porque quando se fala a palavra cristão, ela vem carregada de más compreensões, más interpretações e um esvaziamento de significado. Agora, a gente está em comum acordo aqui. Até agora a gente está em acordo que a palavra cristão não nos explica, não traduz a essência da nossa fé. Mas onde será que surgiu essa palavra? Se cristão não nos define, de onde será que ela veio? A palavra cristão não é bíblica? Ela é bíblica. Agora, uma coisa você precisa saber: nem tudo que é bíblico deve ser aprovado. Por exemplo, a Bíblia fala de relação de senhor e escravo. O escravo deveria obedecer ao seu senhor. A Bíblia fala disso. Aí você vai sair daqui e fala assim: vou pegar o primeiro escravo aqui na esquina. Ninguém faz isso. A mesma coisa, a palavra cristão está na Bíblia, mas não é nossa, sabia disso? É agora que vem a polêmica. É agora que você vai regalar o olho, inclinar o pescoço para trás, colocar a mão no queixo em tom de desconfiança e dizer: como assim? A palavra cristão não é nossa. Ela não é nossa. Não fomos nós que nos autodenominamos assim. Como eu sei disso? Através desse texto aqui. Atos capítulo 11, versículo 26 diz: em Antioquia foram os discípulos chamados pela primeira vez de cristãos. Irmãos, eu preciso confessar para vocês que eu já preguei esse texto de maneira equivocada. Eu já preguei esse texto em uma igreja, ou duas se eu não me engano, onde eu falava: nós devemos ter uma identidade tal entre nós, que as pessoas olhem de fora e digam: eles são cristãos, de tal maneira que em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, como se isso fosse uma coisa boa. E pessoal, parece bonito, parece legal, mas não é. Estudando a palavra e meditando sobre o assunto, eu entendi que esse texto em nada me afeta no sentido de caracterizar-me como um indivíduo que segue a Jesus Cristo. Em Atos 11, 26, o que está acontecendo aqui? Paulo é chamado por Barnabé. Ele se apresenta em Antioquia, forma uma grande base missionária. E dessa base missionária eles começam então a se reunir. Então as pessoas ao redor dessa base missionária começaram a olhar e dizer: ah, eles estão se reunindo. E então chamaram esse grupo de cristãos. Preste bem atenção. Foram chamados, está na voz passiva. Eles não se chamaram, eles foram chamados. Alguém colocou esse título sobre eles. Alguém olhou para eles e atribuiu essa identidade. Portanto, quando nós olhamos para isso, eu preciso dizer para você que nós estamos aqui diante de um termo que não é nosso. A palavra cristão vai aparecer 3 vezes no seu Novo Testamento e na Bíblia toda. 3 vezes a palavra cristão ela vai aparecer na sua Bíblia. E aqui ela é um termo pejorativo, é um termo ofensivo, é um apelido de mau gosto dados pelos de fora à igreja que estava se reunindo. Em Atos dos Apóstolos, a palavra os do caminho, o título os do caminho aparece 5 vezes. Só em Atos dos Apóstolos a palavra os do caminho aparece mais que a palavra cristão. Interessante, não é? Se nós fôssemos ser chamados então pelo um título que aparece que sobressalta em Atos dos Apóstolos, não é cristão, é os do caminho. Os do caminho, 5 vezes. Então esse título é de uma sociedade de fora, que impõe essa identidade para os de dentro, mas os de dentro nunca se chamaram assim. E eu tenho alguns argumentos para apresentar para você entender que a palavra cristão não é nossa, veio de fora, e veio como apelido de mau gosto para nós. Primeiro, onde foi que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos? Qual é o lugar? Antioquia. Antioquia é uma cidade interessante dentro do movimento. Antioquia da Síria, hoje onde é a atual Turquia, era situada naquilo que nós chamamos de Ásia Menor. Antioquia era a 3ª maior cidade do mundo, atrás apenas de Roma e Alexandria, à frente inclusive de Atenas. A 3ª maior cidade do mundo antigo era Antioquia. Agora você imagina, Sertanópolis na década de 30 da sua fundação,
nós tínhamos aqui alguns 1000 habitantes. Como era difícil viver e controlar esses 1000 habitantes que aqui estavam. Agora imagine, há 2000 anos atrás, uma cidade com 500.000 habitantes, 500.000, que era Antioquia. Uma cidade portuária, cosmopolita, metropolitana, uma cidade grandiosa, portentosa, exuberante, com muitas culturas. Em Antioquia da Síria existiam muitas pessoas que iriam visitá-la, para fazer comércio, para fazer dinheiro, para trabalhar, era uma capital. Então quando se fala de Antioquia, se fala de uma cidade muito grande, e de uma cidade que tinha muitas religiões. É aqui que eu quero que você segure, religiões. Lá em Antioquia tinha os deuses pagãos dos gregos, e os deuses pagãos dos romanos. Duas classes já se dividiam em Antioquia da Síria, os deuses gregos e os deuses romanos. Só que tinha mais um problema. Os judeus de Jerusalém haviam imigrado para Antioquia também, de tal forma que havia tantos judeus em Antioquia, que não tinham mesmo tanto em Jerusalém. Vou explicar isso melhor para você, que você está fazendo uma cara assim, como é que é isso mesmo? É como se hoje em Londrina, nós tivéssemos uma colônia de sertanopolenses, de 25.000 pessoas lá em Londrina, e a gente olha para a nossa cidade e temos 18.000 habitantes. A gente fala, mas espera aí, tem mais gente lá em Londrina nossa do que aqui na cidade? Em Antioquia, tinha mais judeus em Antioquia do que em Jerusalém, na cidade deles, na cidade sagrada. Ou seja, nós temos 3 grandes religiões circulando em Antioquia: os gregas, as romanas e dos judeus. Aí o que aconteceu? Chegou os cristãos. O evangelho começa a crescer, as pessoas começam a se converter. Então os judeus olham para aquela seita que saiu do judaísmo e falam, opa, o que vocês são? Ah, nós somos judeus. Mas por que vocês são judeus? Porque nós cremos no Messias que veio para os judeus. Mas como assim? Aí os judeus fizeram o quê? Vocês não são judeus. Vocês não são da nossa religião. Vocês não são da nossa linha. Vocês são sectários. Sabe o que vocês são? Sabe o que vocês são? Vocês são cristãos. Quem dá esse nome para esse primeiro grupo que se reúne aos pés de Jesus, não foram aqueles que se reuniam aos pés de Jesus, mas aqueles que estavam fora, os pagãos e os judeus, que olhavam e diziam, não, eles não são judeus, eles não são pagãos, eles são cristãos. Então esse é o primeiro argumento. Por que eles foram chamados pela primeira vez em Antioquia? Porque Antioquia era o terreno para isso, para o surgimento de novas religiões e para que novas nomenclaturas aparecessem. Mas se você não está satisfeito, eu posso ter mais um argumento aqui com você. Por que eles foram chamados de cristãos? Há um erro aqui, irmãos. Cristão não é a nossa palavra. Não é a palavra que define o seguidor de Jesus. Porque Jesus Cristo não é nome e sobrenome. Jesus Cristo é nome e título. Cristo é a palavra Messias. Jesus o Cristo. Jesus é o Messias. Jesus é o Salvador esperado. O sobrenome de Jesus é Jesus o Nazareno. Como era comum que as pessoas atribuíssem o sobrenome à localidade. Então as pessoas colocavam o nome e a localidade. Então nós deveríamos ser conhecidos como, não como os cristianos, como era chamado em grego, seriam os nazarenos. Porque Cristo é título, não é nome. Ou a gente deveria ser chamado de jesusinianos. Nazarenos, jesusinianos. Talvez isso, mas Cristo é um título, não se chama pelo título, se chama pelo nome do líder, da seita, do grupo religioso. Então esse é o segundo argumento, o argumento etimológico, o argumento da palavra. Essa palavra também não encaixa. Cristianos, pequenos cristos, não está certo. Nós não somos pequenos salvadores, nós não somos pequenos messias, não somos cristianos. Se você não está satisfeito, eu tenho mais um argumento ainda. Eu tenho um argumento histórico. Para você entender que essa palavra não é nossa, você precisa entender um pouquinho de história também. Tácito é um historiador, muito tempo atrás. Ele escreveu sobre 4 imperadores, escreveu sobre um específico. Você conhece essa figura, não conhece? Nero, o louco Nero, tresloucado Nero. O que acontece com Nero? Nero põe fogo em Roma porque ele queria reformar a arquitetura de Roma. E por exemplo, o Tide Balzanello desse uma olhadinha para Sertanópolis e fala assim, essas casas de madeira não estão muito boas, né? Vamos meter fogo em Sertanópolis, depois o pessoal reconstrói a casa nova. Loucura? O Nero fez isso. O Nero fez isso.
Vamos reformar a arquitetura de Roma, colocou fogo. Dos 14 bairros de Roma, 10 acabaram. Só ficaram 4 bairros, de maioria dos cristianos, dos cristãos. E aí, o Tácito escreve o seguinte, que o Nero ficou preocupado que a população queria matar ele. Eles não ficaram felizes, matá-lo. Eles não ficaram felizes de o Nero colocar fogo na casa deles, não é verdade? Ninguém fica feliz de ter a sua casa incendiada. E queriam matar Nero. Aí o Nero falou assim, opa, peraí. Aí o Tácito escreve o seguinte, olha lá. Tácito escreveu há 2000 anos atrás. Consequentemente, para se livrar do boato de que ele colocou fogo em Roma, o Nero colocou a culpa e puniu severamente uma classe odiada por suas abominações. Tácito não é cristão, tá, pessoal? Tácito é pagão. E ele escreve, uma classe odiada por suas abominações, chamada pelo povo de... Eles são chamados por quem? Eles não são chamados de dentro para fora, eles são chamados de fora para dentro. É o povo que os chama. É como se, por exemplo, a cidade de Sertanópolis olhasse para nós e falasse assim, eles são denisinianos, ou são João Batistinianos. Eles olhassem para nós e dessem um título que não foi nós que construímos aqui. Então essa classe odiada pelo Império Romano, era chamada pelo povo, não pelos discípulos de Jesus, era chamada pelo povo de cristãos. Essa palavra não é nossa, pessoal. O povo colocou sobre nós. Não é a palavra que nos identifica, não é a palavra que carrega um sentido para nós. Se você não está satisfeito, tem mais um argumento ainda. E agora é o argumento bíblico. Porque essa palavra aparece somente 3 vezes na Bíblia. E eu vou mostrar para você onde ela aparece mais, para você entender. Diz o texto de Atos 26, 28. Disse Agripa a Paulo, Paulo, por pouco você me convence a me tornar um cristão. Paulo está defendendo o evangelho na frente de um grande imperador, um representante do Império Romano. E esse homem se chama Agripa. O Agripa ouve tudo e fala assim, Paulo, quase eu viro um cristão igual vocês. Foi Paulo que falou que ele queria ser cristão? Não, foi o Agripa, mais um de fora colocando o título para os de dentro. Mais um dos de fora da comunidade trazendo o título para o de dentro. Talvez você não esteja convencido com isso, mas tem mais um texto, é o último, nas 3 passagens que aparece o termo cristão, e esse é o último. 1 de Pedro 4,16 diz assim, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus com esse nome. Irmãos, vamos contextualizar para a gente entender. É como, por exemplo, eu dissesse assim para você, se você sofre como presbiteriano, não se envergonhe, glorifique a Deus com esse nome. O que você entende disso? Entende que o nome presbiteriano é um nome pejorativo aí fora, né? Você entende que o nome presbiteriano é um nome ofensivo aí fora. Se eu falo para você, se alguém tratar você como presbiteriano, não liga não, glorifica a Deus com isso. Então o Pedro está dizendo para uma classe de seguidores de Jesus, dizendo assim, pessoal, eles vão chamar vocês de cristãos, mas não liga não. Glorifica a Deus quando eles provocarem essa injúria. Glorifica a Deus quando eles fizerem isso com vocês. Não se preocupem. Como eu sei disso? Por causa do versículo anterior. Olha o que diz o versículo anterior. Versículo 15 anterior. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Olha aí que legal. Vamos lá. Preste bem atenção. O Pedro, ele faz assim, se você sofre, não seja como ladrão, criminoso, como assassino. Olha a classe de pessoas que ele coloca do lado. Aí ele continua o seu pensamento e diz, mas se padece como cristão, não se envergonha, antes glorifica a Deus nesse nome. Ele coloca o termo cristão, pessoal, ao lado de ladrão, criminoso, assassino. Vocês estão percebendo isso ou não? Está aí, está claro, lê na sua Bíblia se você está desconfiado. Se você sofre como ladrão, assassino ou criminoso, você tem que se envergonhar. Mas se sofre como cristão, por que ele usa esse termo junto com ladrão, pessoal? Porque esse termo é ofensivo. É um apelido de mau gosto. Ele nivela cristão e ladrão no mesmo patamar. Aí Pedro fala assim, não se preocupa se ele chamar de cristão. Glorifica a Deus quando eles provocarem vocês com esses nomes. Puxa vida, hein? Já pensou? Será que agora você está convencido disso? Será que você entende que essa palavra não é nossa? 3 vezes na Bíblia, e nós mostramos aqui para você. Só que pior do que isso, tem o desenvolvimento histórico. Porque, irmãos, subiu no trono
em 312, um homem chamado Constantino. E o Constantino disse que agora todo o império era cristão. Aí, irmãos, foi ladeira abaixo. Quando Constantino fala que todo mundo agora é cristão, os cristãos que eram perseguidos, e ele fala, todo mundo agora é cristão aqui no império, aí é ladeira abaixo. Aí o termo se perde de vez. Se perde completamente, porque as pessoas já não sabem mais o que isso significa. Vou usar um exemplo para você aqui. Você sabe o que é macumba? Se eu falasse assim para você, irmãos, não perca domingo que vem, nós vamos ter uma apresentação de macumba aqui na igreja. O que você acha? Semana que vem podemos fazer isso, se você quiser, eu não me escandalizo. A gente fazer uma apresentação de macumba aqui na igreja. O que você acha? Legal? Vem domingo que vem, posso contar com a sua presença? Não, porque o termo macumba, ele foi deteriorado no seu significado. Fala para alguma pessoa que é praticante das religiões afros, que ele é macumbeiro, para você ver. Ele não gosta disso. O termo macumbeiro é ofensa, é ofensivo. Macumba é um termo ofensivo para as pessoas que praticam candomblé, a umbanda e a quimbanda. Porque eles querem ser conhecidos como quem pratica o candomblé, a umbanda ou a quimbanda. Eles não querem ser conhecidos como macumbeiro. Macumbeiro é um termo pejorativo para eles. Por quê, pessoal? Porque macumba é um instrumento de percussão africano. Macumba não é uma religião. Macumba não é um terreiro. Macumba não é as entidades descendo e visitando os seus pares ali. Não. Macumba é um instrumento de percussão africano. Então, semana que vem, o Obadias, que é percussionista da igreja, pode trazer uma macumba e tocar aqui uma macumba muito bem tocada na igreja presbiteriana. Já pensou? Vocês entenderam? O termo macumba, ele perdeu o significado, ele sofreu uma associação histórica, uma deturpação, e hoje ele não significa o que é. Não significa o que é. A mesma coisa aconteceu com o termo cristão. Ele era algo, foi trazido para dentro da identidade dos seguidores de Jesus, deturpou-se o significado, e hoje o que você é? Cristão. Cristão. Essa não é a nossa palavra, irmãos. Não deveria ser. Porque essas palavras, elas não cabem no mesmo projeto de Jesus para nós. 3 vezes na Bíblia, apenas. E agora, se o termo não foi inventado pelos cristãos, como eles se autodenominavam então? Como será que eles chamavam? Olha só esse texto. É um termo profundo, pessoal. Muito profundo. Como eles se saudavam, né? Saudavam nas ruas. Oh, meu querido cristão, não era assim. Como que a igreja se relacionava? Qual era o termo que eles se conheciam e que eles se identificavam? Qual era, será? O que você acha? Qual o termo que eles usavam para identificar-se uns aos outros? Está na Bíblia. E esse termo é muito mais pesado, esse termo que eles usavam para se caracterizar, esse termo que eles usavam para se identificar, é muito mais pesado, muito mais terrível, muito mais intenso, muito mais assombroso, muito mais comprometedor, muito mais do que você possa imaginar do que a palavra cristão. Onde está esse termo? Está de novo em Atos 11, 26. Olha aí agora a gente cercou, agora a gente fechou o cerco, olha lá. Em Antioquia foram quem? Quem foi chamado? Os discípulos chamados pela primeira vez de? Isso. Como eles se chamavam? Discípulos. Até então eles não tinham outro nome senão discípulos. A palavra discípulo significa seguidor. A palavra discípulo significa aquele que está perto. A palavra discípulo significa aquele que anda de acordo com o seu mestre. A palavra cristão está relacionada à religião. A palavra cristão está relacionada a uma instituição de pessoas. Mas a palavra discípulo é relacionada a alguém que se relaciona diretamente com a prática, com a vida, com os valores, com os princípios do seu mestre. Essa é a palavra nossa, irmãos. Essa é a palavra que se perdeu no tempo. Essa é a palavra que nós não queremos mais. Nós atenuamos o nosso cristianismo com a palavra cristão, porque ela não exige de nós. A palavra cristão, ela não cobra de nós. A palavra cristão nos conforta na religiosidade, enquanto a palavra discípulo nos pede absolutamente tudo. A palavra discípulo nos chama ao relacionamento íntimo, sincero e intenso com a pessoa do Mestre Jesus. A palavra cristão nos insere na igreja. A palavra discípulo nos coloca com o Mestre Jesus. A palavra cristão nos insere numa liturgia. A palavra discípulo nos insere num relacionamento pessoal com Cristo a quem servimos. A palavra cristão nos insere em doutrinas, mas a palavra discípulo nos insere numa vida de proximidade com o nosso Mestre. Irmãos,
Aqui está o nosso erro. A gente é muito mais cristão do que discípulo. A gente gosta de ser cristão, porque ser discípulo não é fácil. E aqui eu vou dar mais um exemplo para você. Suponhamos que eu vou construir uma frase aqui com você nesse momento. Meu patrão é cristão, porém é cruel. Tranquilo? Isso acontece, não acontece? Meu patrão é cristão, porém sobre mim ele pratica assédio moral, que é a pressão, metas e outras coisas mais. Tranquilo, não é tranquilo? Um cristão que pratica assédio moral, um cristão que é cruel. Meu filho, por exemplo, né? O meu pai, vamos supor, você usa essa frase. Meu pai é cristão, mas é um adúltero. Pode acontecer, não pode? Né? Pessoas vão à igreja, mas podem ter seus relacionamentos secretos. Essas palavras cabem. Meu patrão é cristão, mas é cruel. Tudo bem. Meu patrão faz assédio moral, mas é cristão. Tudo bem. Agora eu vou construir outra frase com você. Meu patrão é um discípulo de Jesus, mas é cruel. Deu certo? Não deu, né? Você está vendo? Você está vendo como o termo pode mudar a nossa compreensão do nosso estilo de vida? O termo. Cristão aceita tudo na frente. Cristão aceita adúltero. Cristão aceita sonegador. Cristão aceita imoral. Cristão aceita avarento. Cristão aceita tudo na frente. Ele é cristão, porém avarento. É cristão, porém desonesto. Cristão aceita tudo. Agora discípulo de Jesus não. Ele é discípulo de Jesus, ponto, não tem mais. Não que ele seja perfeito, mas o discípulo de Jesus não aceita outras características na frente. O discípulo de Jesus não aceita adjetivação na frente. Percebeu nisso? Essa é a diferença, irmãos. O que nós falhamos ao decorrer dos anos é que nós enchemos as nossas igrejas de cristãos e deixamos de buscar os nossos discípulos e de fazer os discípulos. O problema nosso, irmãos, é que nós adotamos a palavra cristão para a gente ficar num cristianismo de religiosidade mais confortável do que numa vida mais intensa de discipulado. Então, a palavra cristão aparece 3 vezes na Bíblia. Sabe quantas vezes a palavra discípulo aparece na Bíblia? 257 vezes. Irmãos, essa palavra cristão não é sua, não é minha, não é dessa igreja. Essa palavra cristã é dos que os outros falavam a respeito de nós e que não diz nada a nosso respeito. Nós devemos ser discípulos de Jesus, que andam de acordo com o seu mestre, que olham para Jesus, que não seguem uma voz pastoral, que não segue uma placa denominacional, que anda e vive com Jesus, o seu mestre. É isso. É isso. Então a pergunta que eu quero trazer para você refletir é: você é discípulo ou é cristão? Porque cristão se relaciona com a igreja, com a instituição em termos de clientela. Ele é um cliente da religião. Tudo precisa estar favorável ao gosto do freguês. O discípulo, ele é servo. O discípulo se entrega. O discípulo se propõe a servir no reino. O reino não é de uma pessoa, o reino é de Jesus, ele está dentro. O discípulo vê isso. O discípulo vive isso. Portanto, irmãos, o que nós estamos vivendo hoje, na minha opinião, não é um cristianismo. É um tristianismo. É um tristianismo. Perdoe-me o neologismo, mas o que a gente vive é um tristianismo, uma vida eclesiástica que não vibra, uma comunidade que já não tem prazer em servir a Jesus, que já não se identifica com o referencial de Cristo, uma comunidade que já não tem solidariedade na veia, não tem generosidade no coração, vive nos preceitos individualistas, vive vivendo para o seu próprio umbigo, continuando a sua vida para os seus próprios interesses. Irmãos, nós somos, e que Deus tenha misericórdia de nós, uma comunidade de cristãos que precisa imediatamente ser comunidade de discípulos. Nós precisamos disso, irmãos. Eu não quero ser um pastor cristão. Eu desisto de ser cristão essa noite. Eu quero ser um pastor discípulo. Eu quero olhar para Jesus, eu quero seguir Jesus, eu quero andar com Jesus e com meu mestre. E eu gostaria que você essa noite decidisse pelo mesmo. Porque a palavra discípulo, ela sempre exige algo de você. Como por exemplo, Mateus 16, 24. Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em Lucas 14, 33 diz assim: se você não renuncia tudo quanto você tem, não pode ser meu discípulo. Você pode ser cristão, mas não pode ser meu discípulo. Irmãos, dentre todos os textos bíblicos que eu olho, um que mais me chama a atenção, e aqui eu encerro com vocês, é o de João 13, 35. Nisto
conhecerão todos que são meus cristãos. Nisto conhecerão todos que são meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nisto. Peraí, o que Jesus está falando aqui, pessoal? É o discurso de despedida do mestre. Ele está falando sobre o amor, ele está vivendo os valores do cristianismo, ele está falando sobre os valores da sua palavra. E Jesus fala, nisto. Não, ele não fala de eventos, ele não fala de códigos doutrinários, ele não fala de doutrinas, de dogmas, ele não fala de prescrições religiosas, ele fala nisto. Apenas uma coisa. Mas pastor, apenas uma coisa. Mas pastor, e o dízimo? Nisto. Mas pastor, e os ministérios? Nisto. Pastor, e o templo e a construção? Nisto. Jesus nos chama para fazer uma coisa, e é nesta coisa que nós temos falhado, irmãos. A gente faz evento bonito, a gente traz estrela popstar do mundo gospel para cantar nas nossas igrejas, a gente faz coisas bonitas dentro da igreja, a gente faz ministérios acontecerem, a gente tem uma oratória bonita, a gente tem um discurso embelezado, mas a gente tem falhado em uma coisa que caracteriza o discípulo de Jesus, porque o discípulo de Jesus não é quem é presbiteriano, discípulo de Jesus não é quem canta no louvor, discípulo de Jesus não é quem frequenta um templo religioso, discípulo de Jesus é aquele que tem amor um para com os outros. Um para com os outros. Nisto, irmãos, a gente colocou um monte de coisa anexa, um monte de aparato que nos desviou do foco. Nisto, apenas uma coisa. Jesus disse para Maria, Maria, você escolheu a boa parte, essa não vai ser tirada. Relacionamento com o mestre. Irmãos, a gente gosta de ser cristão porque não é fácil ser discípulo. A gente prefere ser cristão. E eu tenho a triste notícia para te dar, que talvez você saia que essa noite, domingo que vem, você volte mais cristão do que nunca. Se essa noite essa palavra não entrar no seu coração, e você não entender que nós precisamos, na verdade, crescermos como discípulos, porque cristãos nós já somos. Está sobrando cristãos nesse Brasil que não fazem a diferença. Está sobrando cristãos nas fileiras da igreja que não amam a Jesus e não andam de perto com Ele. E aqui não é um dedo condenatório ou julgamentar, ou que julga você diretamente. O que eu estou falando aqui é que nós precisamos viver os valores do discipulado com Jesus. Nisto conhecerão. Olha lá que eu grifei agora com você. Conhecerão. Não dá para ser discípulo e ficar escondido. As pessoas conhecem a gente. Atos 4:13, o Pedro e o João estão falando perante o Sinédrio. Eles não são alfabetizados, eles não têm o domínio da língua grega, eles não têm nada. E aí as pessoas olham para eles e dizem, o quê? Esses homens estiveram com Jesus. Eles reconheceram que aqueles homens estavam com Jesus. Por quê? Por causa do falar, do linguajar, da intrepidez, da ousadia da vida. Irmãos, quando nós somos discípulos, não somos agentes secretos. O homem que é discípulo, ele volta para sua casa. Ele é um marido cheio de imperfeições, mas é um marido discípulo de Jesus que quer cada dia melhorar. Ele é um filho, sim, que sofre com as rebeliões próprias da adolescência, mas ele quer ser melhor, ele pede perdão. Ela é uma mulher cheia de crises emocionais, mas ela vive o discipulado com Jesus e quer cada dia viver melhor para o seu mestre. Ele é um empregado que sofre com as condições de trabalho, mas ele quer entrar no seu trabalho e fazer a diferença como um discípulo de Jesus. Irmãos, quem é discípulo não se esconde. Agora o cristão é um agente secreto. Ninguém sabe. Depois de 15 anos na mesma empresa, o cara vem na igreja, o seu parceiro lá de trabalho. Rapaz, você é crente, eu não sabia. Agentes secretos. Ah não, essa é missão impossível, né? Isso não dá certo. Errei a música, a sonoplastia, perdão. Mas gente, a gente falhou nisso, uma coisa só. A gente está escondido atrás do termo cristianismo. Sim. Você pode se esconder atrás do cristianismo a vida toda. Você pode esconder atrás do cristianismo o resto da sua existência. Você pode fazer guerra em favor do cristianismo. As cruzadas foram guerras em favor do cristianismo. Você pode colocar na fogueira. Se fez inquisição em favor do cristianismo. Matou-se pessoas em favor do cristianismo. Você pode praticar indulgências. Você pode expurgar da comunhão. Você pode encher ela de moralismo e doutrinação em nome do cristianismo. Você pode fazer qualquer coisa pelo cristianismo. Defini-lo, redefini-lo, mudá-lo, trazer considerações, conotações. Mas não dá para se esconder atrás do termo discípulo.
cristão e cristianismo você pode fazer o que quiser. Mas quando você diz eu sou um discípulo de Jesus, é restritivo. Restritivo. Ele te aperta. Por isso que a gente prefere o termo cristão do que discípulo. Porque a gente fica mais fácil de se enganar. A gente fica mais fácil de se enganar. Irmãos, a frase que eu quero deixar para você é essa, para concluir. O problema é que parece que nós estamos mais envolvidos com o cristianismo do que com Cristo. A gente está mais envolvido com a igreja, com a religião, do que com o Jesus que professamos aqui nesse lugar. Então vamos pensar bem da próxima vez que nós saímos por essa porta, como vamos viver o nosso dia de amanhã, como vamos viver a nossa vida, e como voltaremos no domingo que vem para o tempo de adoração comunitário. Porque o nosso culto não acaba essa noite, ele continua na segunda, na terça e na quarta. Agora imagine a revolução, irmãos. Imagine a revolução de discípulos saindo aqui essa noite. Oh, meu Deus. Eu imagino o marido chegando em casa e falando para a esposa: me perdoa, eu não sou perfeito, eu tenho te agredido com palavras, eu quero pedir perdão, eu quero ser um discípulo de Jesus. Eu fico imaginando um filho chegando em casa falando: pai, eu não quero mais ser cristão, eu quero ser discípulo de Jesus. Então, pai, me perdoe pelos meus acessos de raiva, pela minha bipolaridade. Um dia eu estou bem-humorado, outro dia eu não estou bem-humorado. Um dia eu estou com uma espinha na testa, outro dia eu estou com raiva do mundo. Me perdoa, pai, eu quero ser discípulo de Jesus. Eu fico imaginando pessoas chegando no seu trabalho amanhã que se amaldiçoava a mesa, amaldiçoava a cadeira que era dura, o computador que não funcionava, os revendedores que apareciam na hora inadequada, pessoas que amaldiçoavam o trabalho, chegar amanhã e falar: eu não sou cristão nesse trabalho, eu sou discípulo de Jesus. Imagina a revolução em Sertanópolis. Imagine só quando a gente pega um lixo para jogar pelo carro, cristão joga lixo pelo carro para sujar a nossa cidade, o discípulo pensa: poxa, minha cidade, eu quero amar esse lugar. Já imaginou a revolução na cidade? Imaginou a revolução na sua casa? Imaginou a revolução na igreja? Imaginou a revolução na vida das pessoas se nós fôssemos discípulos e não fôssemos cristãos? E aí, o nosso erro, para a gente sair essa noite refletindo, sabe qual foi o nosso erro? Mateus 28:20. Jesus falou para a gente ir fazer o quê? Repita comigo. Melhor, 1, 2, 3. Jesus mandou a gente fazer discípulos, mas a gente fez cristão. A gente fez cristão que dá dízimo, a gente fez cristão que vem na igreja, a gente fez cristão que até se oferece para participar de algum ministério, mas a gente deixou de fazer discípulos. Irmãos, nós queremos formar aqui cada dia mais uma comunidade que vive do discipulado com Jesus. Nós não queremos ser igreja institucional, religiosa, burocratizada. A gente quer amar Jesus. A gente quer deixar de fora o nosso interesse, nossas picuinhas, nossas preferências, e dizer: eu quero andar com Jesus. É só isso, irmãos, é simples, o evangelho é simples. É querer amar Jesus, é querer andar de acordo com o mestre. Mas pastor, e aquilo, irmão? Siga Jesus. Siga Jesus. Você que está aqui essa noite e tem problemas inclusive com a sua identidade sexual, se sente um homossexual por dentro. Você diz: eu não posso vir na igreja, pastor, porque eu sou homossexual. Eu digo: siga Jesus. Pastor, você não vai falar para mim abandonar a homossexualidade? Eu vou falar para você seguir Jesus, porque você seguir Jesus, você vai encontrar o amor do mestre, vai encontrar a sua identidade de volta, e a sua vida nunca mais será a mesma. Irmão, a gente não precisa de mais cristãos nas igrejas, cristãos. A gente precisa de discípulos, nós somos carentes disso. De pessoas que querem andar de acordo com o seu mestre e não de acordo com a religião. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui diante da sua presença, Pai. E meditamos durante todo esse tempo se nós queremos ser cristãos ou não. E Pai, nós queremos, eu quero pelo menos, e eu gostaria que os meus irmãos aderissem a essa oração. Nós queremos ser discípulos, Pai. Uma comunidade conhecida pelo discipulado com Jesus, que anda com Jesus. Nos leva adiante, Pai. Nos faz sair do comodismo. Nos faz sair dessa cadeira confortável chamada cristianismo. E nos coloca de novo no caminho do discipulado com Jesus. Para a gente amar como o Senhor amou. Andar como o Senhor andou, viver como o Senhor viveu, se entregar como o Senhor se entregou, e sermos os melhores referenciais nessa terra da imagem do Deus invisível em nós. Nos use, Senhor, para a glória do nome de Jesus, e faz de nós uma comunidade de discípulos que andam bem pertinho do seu mestre e que abandonam totalmente a influência e a reverência à religiosidade. Nós queremos mais Cristo e menos cristianismo, mais discípulos e menos cristãos, para fazermos a diferença na nossa casa, no nosso trabalho, nessa cidade, em nome de Jesus. Amém. E pessoal, para encerrar a nossa celebração, olha que coisa linda, uma oportunidade maravilhosa, casar um tema com outro. As nossas crianças, eles fizeram hoje uma abordagem sobre discípulos. Discípulos que fazem discípulos. Eles aprenderam sobre como ser discípulos do mestre.
e como pescar pessoas para a glória do nome de Jesus. Então, olha só que coisa bonita que foi. Eles vão fazer uma apresentação toda especial. Aí, tudo certo, né? Beleza? Então, solta o som, vamos ver nossas crianças entrando aí. Mas não pegaram peixes. Puxaram a rede. Nós tivemos apenas uma falha técnica, o barco afundou. No momento mais importante, o barco afundou. O barco balançou. Eu queria saber quem que é, eu não sei identificar quem que é o Pedro aqui. Quem que é o Pedro? Não consigo ver. Aí. Eu queria, o que mais? Gostou do Celebra Kids? Gostei. Sim. Que coisa boa. Pessoal, o que vocês aprenderam lá que poderia me explicar aqui? Quem poderia me explicar o que vocês aprenderam lá? Você consegue explicar? A gente aprendeu que não é com varinha e rede que a gente pesca. Não é com a varinha que a gente pesca peixe, certo? A gente pesca esses peixes espirituais de que jeito? Com a Bíblia. Eles tiveram uma dinâmica legal e que eu queria apresentar para você aqui. Aqueles peixinhos ali, cada uma das nossas crianças que aqui estão, elas escreveram o nome de um amiguinho que não está no Celebra e que elas gostariam que participasse no próximo, e elas vão se esforçar para trazer e convidar o próximo amiguinho. Então cada peixinho daquele lá é o peixinho que elas vão pescar aí em nome de Jesus, né? E nós vamos orar por esses peixinhos, para que nós estejamos com a rede cheia de peixinhos aqui nesse lugar, né? Eu queria, antes de encerrar, eu gostaria de agradecer, né? Depois vira um tumulto.
Agradecer o pessoal do Celebra Kids. Nós temos vários ministérios envolvidos. O pessoal da cozinha. Vocês gostaram da pizza, pessoal? Você viu só? Querem de novo? Acho que quem mais gostou foram os coadjuvantes lá, lá em cima. Eles estão mais empolgados com isso do que as próprias crianças. Mas tá bom. Mas agradecer o pessoal da cozinha, que ficou, olha, tarde fazendo isso, preparando desde ontem, pessoal da decoração, pessoal do teatro, Turminha de Cristo, pessoal do louvor, a gente já tem um louvor pro Celebra Kids, né? Legal demais. Puxa, que bênção poder contar com essa equipe, eu sou muito orgulhoso de poder trabalhar com vocês aqui nesse lugar, tá bom? E aproveitar, eu queria chamar 2 peixinhos aqui na frente, 2, hoje tem 2, né? Primeiro, deixa eu pegar o nome aqui para não errar no chamada. Vou aproveitar. Hoje, quem está vindo pela primeira vez, um peixinho bem lindinho, é o Gabriel Ferreira, o filho do Jorge e da Carla. Tá aí ainda? Isso, pode vir aqui à frente o peixinho. E tem outro peixinho para vir aqui na frente, uma peixinha na verdade, né? A Maria Antônia, filha do Glauco e da Rafaela. Também podem vir os avós juntos, tá bom? Os avós do Glauco e da Rafaela, desculpe, os avós da Maria Antônia, a Nemira e Pedro e Maria Ivone. Pode vir à frente. Os avós também do Gabriel Albertino Ferreira, isso? Vem aqui à frente também. Pode subir aqui, gente. Vamos ficar aqui, vamos encerrar. Convidar o pastor João, que vem aqui à frente comigo agora. Temos 2 bebês para pegar no colo, para abençoar. A Ivone está aqui também. Pode subir aqui em cima, vira de frente com a igreja. Criançada, nós vamos abençoar esses bebezinhos aqui, tá bom? São os primeiros peixinhos que Deus trouxe para nós já. O Celebra aqui já deu 2 peixinhos para nós. O próximo vai ter mais, tá bom? Então a gente vai orar por esses lindos peixinhos que Deus está concedendo para nós aqui. Vamos colocar em pé, irmãos? Que coisa maravilhosa. A Maria Antônia e o Gabriel. Maria Antônia tem 75 dias, certo? E o Gabriel? 4 meses. Estão aqui hoje acompanhando a nossa rede de peixinhos. O Gabriel e a Maria Antônia estão num sono pesado aqui. O pastor João vai orar pela Maria Antônia e pelo Gabriel. E eu gostaria que você estendesse a sua mão. Criançada, estende a mão para cá também para a gente abençoar esses bebezinhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos porque o Senhor tem nos dado a alegria de poder receber nesta noite Maria Antônia e o Gabriel na tua casa, ó Deus, pela primeira vez. Temos a certeza que não vai ser a única, ó Pai. Nós cremos no teu poder de preservação dessas vidas. Rogamos que teu Santo Espírito esteja abençoando esses 2 cordeirinhos do Senhor, que eles estejam crescendo na estatura, na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, e esteja também servindo ao Senhor com alegria de coração. Rogamos que o Senhor lhes dê saúde, lhes dê vitalidade, Senhor, lhes dê inteligência, para que eles cresçam realmente, crianças sábias no Senhor, e se tornam amanhã, homem e mulher, sábios em Cristo Jesus. Abençoe seus pais, dê sabedoria, dê a unção do teu Santo Espírito, para que eles possam criar nos teus caminhos, ó Deus. Abençoe a irmãzinha do Gabriel, Senhor, que ele seja também um exemplo, Gabriel, que a Manuela seja uma bênção na vida do seu irmãozinho, ó Pai. Abençoe os seus avós, para que possam estar cooperando também neste crescimento, neste desenvolvimento dessas crianças, ó Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos para o teu louvor e para a tua glória. Amém, Senhor. Salva de palmas, irmãos, para nós. Que coisa gostosa, hein? Saudade de bebê, viu, Vanessa? Cadê a Vanessa? Saudade de bebê, não? Coisa linda, maravilhosa. Solta o som aí, irmãos. Deus abençoe, parabéns. Vamos cantar todos juntos, Pedro, Tiago e João no barquinho antes de ir embora? Vamos cantar junto aqui, tá bom? Depois a bênção final.
Amém. Recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo e o amor de Deus o Pai esteja com você, hoje e sempre, fazendo de você sempre um discípulo do Mestre. Amém. Crianças do Amâncio Seco, fiquem aqui, tá bom? Que vocês vão depois lá, vai ter carona para vocês. Não vão embora, fica aqui na frente e os pais podem vir buscar seus filhos, tá bom? Deus abençoe, uma boa semana. Não esqueça de pegar o seu presente, você pela primeira vez.